Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas debatendo a apresentação do Marlon Freitas. O jogador foi apresentado na tarde de hoje e já fica à disposição aí do Abel Ferreira para o primeiro compromisso, que será contra a Portuguesa. Vamos ver aí qual time que o Abel Ferreira vai mandar a campo. Vamos trazer aí o Rodrigo Bueno, o Pedro Ivo, debatendo aí sobre essa contratação que deixa o Palmeiras ainda mais forte. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Verdão. Ali na frente, porque diz que o sonho do pai era vê-lo jogar em grandes clubes e ele vem conseguindo realizar isso nos últimos anos e agora vestindo a camisa do Palmeiras. E parabéns para nossa Mari Cabra, que fez uma grande pergunta. Exato, ia falar sobre tática. isso. Até porque, que importa, né? Antes de começar o programa, a gente estava falando sobre essa questão. Não, foi ótima pergunta da piscadinha. Zé Paz, inclusive, se não me engano, foi quem fez a pergunta. Agora, pedir desculpa pela piscadinha, por quem se sentiu ofendido, faz sentido ou faz parte do futebol? Às vezes o futebol tá ficando um pouquinho chato, né? Eu gosto particularmente, Lili, acho que todo mundo aqui, até pelo nosso programa, eu gosto da provocação sadia, daquele sarro que você tira que não seja desrespeitoso, depois você... Mas eu acho que essa desculpa quase que formal, uma coisa ali, uma resposta que começa, não gostaria de falar disso, mas depois foi bom você perguntar, e aí ele se esclarece. Acho que tem muito mais a ver em saber que está chegando, saber como pisar e demonstrar respeito ao torcedor e não esticar muito a corda. Tipo, ó, errei, foi mal... Deu, o famoso errei, fui moleque, vamos olhar pra frente que eu não quero voltar nesse episódio. Acho que até foi um pouquinho além na desculpa ali. Eu acho que diz muito mais. Eu acho que diz muito mais sobre a relação que ele tem com a torcida do Botafogo e como ele quer ser lembrado pelo torcedor botafoguense do que de fato com o Palmeiras. O palmeirense lembra disso. O Marlon não agrediu ninguém. O palmeirense é algo positivo. O palmeirense lembra a piscadinha como a virada de chave pro Palmeiras, que foi a partir da piscadinha que os jogadores em campo na realidade não viram, que o Palmeiras conseguiu a remontada, um 4-1, um 3-1, né, que virou um 4-3, com defesa de pênalti, e a partir dali que se concretizou o derretimento do Botafogo e a virada, talvez a maior virada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é inteligente do Marlon, talvez ele tenha passado um pouquinho ali no pedido de desculpa, mas eu acho natural, assim, porque ele tenta manter essa relação com a torcida do Botafogo. Mas pra torcida, porque ele agradeceu bastante o Botafogo. Mas você não viu o torcedor do Palmeiras rejeitando o Marlon ou falando, não queremos o Marlon Freitas por causa da piscadinha. Sim, então por isso que eu acho que passou um pouco do ponto. E nem o torcedor do Botafogo desgosta dele por conta disso. Você está com o Botafoguense, tem Botafoguense que está de boa, tem Botafoguense que está irritado, mas é pela troca, não é pela piscadinha lá de 2023, já foi. Acho que pro torcedor palmeirense não faria diferença nenhuma pedir desculpas ou não, né? Porque remete a algo bom pro torcedor do Palmeiras. Mas ele foi muito grato pro Botafogo, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou o maior defensor no mundo da piscadinha. Da piscadinha? Um dos meus emojis favoritos é a piscadinha. É importante registrar. Então, isso análise nas minhas mensagens, muitas vezes eu dou o joinha, o soquinho e a piscadinha. Como é que é a piscadinha, Bubu? Ó. Em câmera lenta, vai. E tem diferença se for no olho esquerdo e direito? Não, mas é que eu sou destro, então eu trabalho mais com a piscadinha direita. Pior é que eu sou destro, mas eu trabalho mais com a esquerda. A piscadinha é tudo de bom. É que nem laranja. É alegria, é vida, entendeu? É coisa positiva, né? Então, assim... eu não pediria desculpa, eu falaria com orgulho da piscadinha. Ó, o charme. E ainda terminaria a coletiva assim, né? Ou responderia ao repórter sobre a piscadinha assim. Tal. E guardaria uma piscadinha para grandes momentos do Palmeiras. Mas agora está mas eu acho que a piscadinha, no momento, ela marcou um episódio, acho que triste na carreira dele. É que depois ele conseguiu dar a volta por cima com a conquista dos títulos. Mas a carreira dele no Botafogo... Ele deu a volta por cima, não tem por que ele ficar... Não, eu concordo. Eu concordo, mas eu não entendo ele recebeu alguma orientação. Eu acho que o tom da entrevista dele é claramente alguém que chegou muito preparado. Também acho, treinado para responder. Até pelo noticiário dos últimos dias, as comparações, eu tenho que trocar, tinha bandeira no Botafogo,
aí tiraram a bandeira. Ele chegou muito bem brifado, vamos dizer assim. Só que eu acho que se der um peso, a história do Marlon no Botafogo, ela tem muito mais a ver com recuperação, liderança, o cara que levanta Libertadores e Taça de Brasileiro, e que ano passado não foi tão bem, que esse ano sabe. A piscadinha, ela volta à pauta só porque ele está indo para o Palmeiras. Se ele tivesse indo para o Inter. Isso, o Palmeiras, na apresentação, o Palmeiras lembrou disso. O Palmeiras, para quem não sabe, vê aí nas mídias do Palmeiras, o Palmeiras botou o Marlon Freitas e assim, é aquelas... Faz a piscadinha. Não é assim, tal, né? Só que o Palmeiras botou em verde luzes piscando na letra M e na letra F. Tipo Stranger Things. Se o próprio Palmeiras então, assim, gostou... O Palmeiras levou isso de boa, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Tudo bem. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o Palmeiras até 86, os adversários do Palmeiras chamavam o Palmeiras de porco e os Palmeiras ficavam ofendidos. Era uma coisa meio pejorativa, né? Em algum momento ali em 86... Os palmeirenses e o Palmeiras, de forma institucional, abraçou o porco, reconheceu o porco com orgulho, né? Bubu, o chat quer saber, o chat quer que você dê a sua piscadinha. Não, eu já dei várias. Chamaram o Bubu de Não pode banalizar. Câmera lenta, vai. Não, mas agora a oficial. Fecha no Bubu. Fecha no Bubu. Ah, toma, agora Mas não, Mas fecha, é com um fecha sorrisinho ali. junto? Vai fechar no Bubu. É pro charme, né? O charme Vamos completo. fechar A no Lili é boa Bubu. nisso, ó. Agora, vai fechar no Bubu. A Lili é Tem uma boa, balançadinha de cabeça? Não, é só... É o charme. Isso aí é uma coisa que vem assim, de berço. Você nasce assim já com esse carisma, né? Você me lembra muito o Richard Gere. Para poucos, né? Não me pegou muito, não. Agora, Dito isso... Não, mas agora sério. Dito isso, eu quero falar uma coisa sobre essa coletiva aí. Pauta, só pra te passar, fala. Deus. Me cabe muito mais uma pauta do tipo, a gente chegar na apresentação do Tite ontem e relembrar o caso do Gabigol, que é algo grande. Opa. O Gabigol perde espaço por conta do Tite. O Gabigol sai do Cruzeiro também por conta do Tite. O Tite chega no Cruzeiro. Os fatos ali estão muito mais relacionados do que exatamente hoje o peso que se deu. Mas acho que o nosso... Relacionados e relevantes, né, no caso. Sincero, quer falar. Agora, tá de brincadeira. É isso aí. Você tá de brincadeira, Mr. Abel. Que Mr. Abel? É, na pior das hipóteses, professor Abel. Vocês são malucos. Que Ué, Mister? tem um amigo que chama de Europa. Masterclass. Não. Meu amigo. Mas por que não, Mister? Mister, pelo amor de Deus. Por que não? É Mister que professor. Masterclass. Lá no Brasil é Danada. professor. Professor, sabe? É professor. Mister. Vamos começar com isso aí também, com essa frescura? Porque português, na Europa, sobretudo em Portugal, Mas não tem Jorge na Jesus Europa. era chamado de Mister. No Flamengo E o falava Mister Vitor Pereira no Corinthians? Nunca. Chamavam de Mister. Outra bobagem. Ah, é? Outra bobagem. Então é pra Outra geral. bobagem. Esse aí mesmo a gente não precisa falar muito, não. Ah, tá. Isso posto... Esse na história do futebol brasileiro... Há palavras que machucam, meus amigos. Esse na história do futebol brasileiro, daqui 5 anos ninguém lembra. Entendi. Será? Será? Marcou. Fez o que de relevante? Ah, mas... A sogra... Levou... A sogra. A sogra foi um episódio muito marcante e tá nos livros da história do futebol E só, brasileiro. né? Agora, Lili, a respeito do Marlon e sobre ele, acho que a gente já falou o suficiente. Mas o Palmeiras não pode parar por aí no mercado de transferência. O Palmeiras tem muitas carências ainda no seu Nossa, o elenco. Palmeiras tem muitas O caras. Palmeiras Imagina o meu time, então, Não, cara. aí sobre o seu time é outra carência. história. A gente tá O falando sobre o Palmeiras tem muitas Palmeiras e aí carências. o Mas o Palmeiras tem Palmeiras tem muitas Por isso que eu quero falar de presidente, posicionamento do Marlon. Mas o A regra é Marlon outra. supriu uma grande. Oi? O Marlon vem pra suprir uma carência desse time. Então, Sim. eu não vejo Qual? dessa De um forma. 5? Eu acho que ele agrega qualidade e acho que ele opção. agrega mais Ele não resolve facilidade 5 de ali. O melhor Marlon no Botafogo não é o Marlon que joga de 5. Joga Ele de falou 8. que ele joga de 5, joga de 8. O melhor Marlon do Botafogo 8,5. é o Marlon que tinha o Gregory fazendo a função ao lado dele. O Palmeiras não tem um camisa 5 que você fala, esse cara vai ser o titular do Palmeiras na camisa 5. O Palmeiras tem bons 8s, o Palmeiras tem bons 8s que podem ser 10, a exemplo do próprio Andrés Pereira. O Palmeiras tem a possibilidade da volta do Lucas Evangelista, que vai concorrer, no meu entendimento, diretamente com o Marlon, mas o Palmeiras, para além de um camisa 5, o Palmeiras precisa de um zagueiro urgentemente, não é só porque o Mikael vai sair, mas é porque o Murilo apresentou uma temporada muito abaixo e talvez o Benedetti ainda não esteja pronto. O Palmeiras precisa urgentemente de um centroavante reserva, porque sai a dupla de centroavante, sai Vitor Roque ou o Flaco Lopes, o Palmeiras não tem um outro centroavante à altura. O Palmeiras precisa pensar no elenco como um todo. O goleiro está bem servido, acho que lateral o Palmeiras ainda tem alguma carência, e a gente pode falar sobre lateral direito
e um lateral esquerdo reserva. Então, assim, acho que o Palmeiras precisa pensar a longo prazo num ano que você vai competir contra um Flamengo e contra um Cruzeiro, que já mostraram que são, acho que, os principais times que o Palmeiras vai competir, para conseguir chegar em todas as frentes. Porque a Leila, acho que no começo dessa entrevista, ela faz um exercício de autocrítica muito importante, que não está tudo arrasado, mas ela reconhece que houveram erros nessa temporada, e isso é muito importante porque o torcedor muitas vezes ouviu Leila e Abel falarem de cima para baixo, como se tudo estivesse certo e o problema o problema da última temporada foi arbitragem, o problema da última temporada foram outras coisas que na realidade não foram. O Palmeiras teve uma boa montagem de elenco, gastou muito dinheiro, mas ainda assim metade do investimento, ou pelo menos um terço do investimento, ficou no DM com o Paulinho. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, para além da chegada do Marlon, e sim um cara, como a Leila falou, capitão do Botafogo campeão, etc., acho que o Palmeiras precisa pensar como um todo para competir nas principais frentes com times que tem 2, 3, ou pelo menos sonham em ter 2, 3 caras por posição. O Flamengo, você olha e fala, opa, peraí, tem 2, 3 aqui. O Cruzeiro, você olha e fala, tá indo atrás de 2, 3. O Palmeiras não tá nesse patamar. O Marlon pode ser o 5. Mas eu ia perguntar, tem alguma opção... Se olhar pro Zé Rafael. É verdade. Mas eu tenho uma dúvida. O Palmeiras tem uma opção melhor que o Marlon para ser o 5 no elenco? Não, mas é por isso que tem que ir no mercado. Tudo bem. Mas hoje com o elenco que tem o Marlon, seria o 5 para mim. O Emi Martínez não fez uma boa temporada. Eu concordo com Moreno saiu. Com a visão do Aníbal Celso. Moreno saiu. A gente já falou sobre isso aqui até na época que começou esse noticiário, sobre a diferença de o Marlon, ele é um 8. O Marlon, a melhor fase dele, o melhor desempenho dele, como ele jogou o melhor futebol, tinha alguém de proteção, de destruição, e ele muito mais como construção. Tem essa diferença. Agora, um outro lado também, o Marlon pode fazer o 5. Ele não é o melhor 5 do Brasil, talvez. Ele não tem, talvez, o cacuete ali só do 5. Talvez ele tenha o cacuete do 8. E eu acho que você perde a principal característica dele. Tudo bem, mas talvez você tenha que cobrir a cobertura curta. Talvez você tenha que cobrir aqui e vai ter outros jogadores fazendo 8 ali. Quem é o 5 no mercado hoje? Mas aí acho que a gente precisa falar. Mas quem é o 5 que deu sopa, o Palmeiras não foi atrás e... Ranieri. Não, então, talvez o 5... Alisson. Eu sinto que o Palmeiras que deu sopa e o Palmeiras não foi atrás ainda, eu acho que talvez... também não é simples. Não é simples, mas, por exemplo, um nome só que foi para não parecer que está contratando errado. Não acho que está contratando errado, mas eu acho que não dá para você parar por aí. Por exemplo, um 5 que foi ventilado e eu acho que seria o cara interessantíssimo para o Palmeiras, e aí, obviamente, vai salários, valor, etc., é o Fabinho. O Palmeiras que sonha em ser o time de topo... Mas o Fabinho, se chegasse, ia ter também as suas ressalvas. Opa, mas aí é um 5-5. Não é o melhor mas Fabinho. Mas você fala de um 5 mais brigador? É o Fabinho que joga outro futebol hoje. Não é o Fabinho, mas é o Fabinho que já foi cogitado como reserva do Casemiro na seleção brasileira, por exemplo. Ele é o reserva. Mas não necessariamente vai ser uma unanimidade. Não acho que vai ser unanimidade, mas ainda tem que ser unanimidade. Aí eu acho que você vai correr um risco, é um risco calculado. Você vai atrás do Fabinho para ser seu 5, um cara mais pegador, um cara mais brigador, você vai ter que correr esse risco. E eu acho que assim, é o que a gente sempre fala aqui, a contratação, na época que o Palmeiras contratou Borja e Guerra, assim, era a certeza que deu errado. Eram os 2 melhores jogadores da Libertadores, chegou, deu água. Mas se você contrata o Fabinho, um cara com experiência, de Liverpool, tudo bem, tá na Arábia, vai ter que tirar aquela nhaca de Arábia que sempre tem. O jogador chega da Arábia. Mas tecnicamente sobra. Crise de risco. Mas tecnicamente sobra. É crise de risco. Exato. O Celso tá vivendo... Cara, que é isso? Mas o Palmeiras tá numa desgraça, meu Deus. Esse problema é do Palmeiras, cara. Não é terra arrasada, como disse a Leila. O Palmeiras ainda tem um dos melhores elencos do Brasil. Para mim, o segundo. O Cruzeiro ainda não chegou no patamar do Palmeiras. O Palmeiras manteve o seu treinador, que é o mais caro do Brasil, ganhou um salário europeu. O Palmeiras continua tendo uma base ultra vitoriosa, não para de surgir garoto bom ali, de opção. Então, o Palmeiras, assim, tem um leque, sabe... financeiramente estável. O Abel é mais cirúrgico. O Palmeiras pensa... Então, olha só, quando os caras vão falar em reforço, os caras falam em Fabinho. Os caras falaram em Casemiro. O Palmeiras está contratando jogador como time europeu. 25 milhões de euros. O ano passado, o Palmeiras gastou mais de 700 milhões de reais em reforços. Que o elenco do Palmeiras é bom o suficiente para competir hoje. Eu acho que ele é bom o suficiente para competir hoje. Eu acho que é um elenco bom o suficiente para competir. Trabalhando com a realidade. Hoje, Marlon. Esquece. Se parar no Marlon. Hoje o Marlon é 8 ou 5? O Marlon hoje... Não, hoje, na carência que tem, hoje ele vai ter que ser 5. Até porque o Palmeiras tem 2-8. E acho que pode ajudar. E eu acho que ele pode ajudar. O Lucas Evangelista vai ser... Cara, se o Palmeiras com o Marlon hoje não faz mais nada,
Ele é melhor que Corinthians, São Paulo e Santos juntos, Mas cara. esse não é o nível Faz do Palmeiras. aí uma seleção, não, São Paulo, Corinthians esse não e é o nível Santos. do Palmeiras. O Palmeiras não pode se equiparar com São Paulo, Corinthians e Santos. São rivais. O Palmeiras ele tem que se equiparar com os times que hoje têm o mesmo poder de organização e arrecadação que ele. Eu acho que são eu o acho que Flamengo uma... e o Cruzeiro. O Cruzeiro que não tá ainda no- organizando. Não, Mas não tá no patamar do Palmeiras. Mas Não tá no patamar do Palmeiras. o Cruzeiro dá um recado caminhando, importante tá com a tentando. permanência. Tá Ele tá tentando. caminhando, mas o Cruzeiro dá um recado importante com a permanência do Caio Jorge no elenco, que é: a gente não é vitrine, a gente é destino. O Caio Jorge fica porque eu quero... se fosse John Textor, 4Rs, Red Bull, eles iam olhar o Caio Jorge como um cheque imenso de 30 milhões. O Cruzeiro, o Pedrinho não enxerga dessa maneira. O Pedrinho não tá duro, o Pedrinho não precisa desse dinheiro. Não. Ele quer o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o futuro, talvez, possível artilheiro da Libertadores e do próximo Campeonato Brasileiro. E ele quer contratar o Gerson. Eu acho que o Palmeiras Isso é tem um que se equiparar recado. para eles. O Palmeiras não tem que olhar para São Paulo, que está em página policial, em Corinthians e Santos, e falar: como que eles estão? Meu elenco está melhor, então tô bem. O Palmeiras, esse ano, eu acho que ele quer muito mais do Mas que eu acho que brigar tem pelo uma, título eu acho do que Campeonato tem uma outra Paulista. questão aí. Eu acho que tem uma outra questão. O Palmeiras já foi muito vencedor sem ter necessariamente o melhor elenco do país. Ponto 1. O Palmeiras tem algo que só quem vai começar a ter agora é o Felipe, que o Felipe passou de um ano, o Felipe tem um lastro, o Felipe tem uma segurança no cargo, o Felipe Luiz no caso, que é um lastro de trabalho. Então, não necessariamente você precisa avaliar o Palmeiras só pelo seu elenco, porque eu preciso crer que o Palmeiras, com um bom elenco, se não é o melhor do Brasil, e com um baita de um treinador, ele consegue conjugar isso e transformar isso em conquistas. Como poderia ter sido esse ano. O Palmeiras poderia ter sido campeão da Libertadores, Concordo, fosse um pouco melhor na final, poderia ter brigado por um detalhe ali de reta final pelo título brasileiro. Ponto. O que eu acho é que tem uma questão muito sensível aí. A realidade do Flamengo, ela ainda é uma realidade fora da curva no futebol brasileiro. Concordo. O Flamengo, ele está caminhando para ter 2 times de altíssimo nível. O Flamengo vai ter um time titular de altíssimo nível e um segundo time de altíssimo nível. O Cruzeiro está caminhando para isso que você falou. Como é que você falou? Ele não é mais vitrine, né? Ele agora ele mantém esse jogador. Ele está caminhando para isso. Não necessariamente o Palmeiras ou o Cruzeiro precisam olhar para o Flamengo e falar: eu tenho que fazer igual. Não tem que fazer igual, mas você tem que mirar aquilo. Você não pode mirar, mirar, mas se você não fizer, você não pode falar que então tá faltando, então não tá bom, então não tá legal. O Flamengo é um ponto muito fora da curva. Eu concordo. O Flamengo Mas é um ponto muito fora da curva. Se você tiver algo ali perto do que você, aonde sua mão alcança, e você tem um lastro de trabalho, tá bom. Mas se o Palmeiras parar beleza. no Marlon, tá bom? Não, se o Palmeiras parar no Marlon, não tá ruim. Não, mas não tá bom. O problema Esse do é o ponto. Palmeiras, Ruim não tá. do Palmeiras, se a gente está falando que o trabalho do Abel esse ano agora foi um trabalho abaixo dos últimos anos por questão de conquista, eu não posso falar que o Palmeiras, o que faltou foi peça. Não, o que faltou talvez tenha sido um pouco mais de trabalho. Faltou um pouco mais do Abel. As peças seguem lá. Eu concordo. O trabalho pode ser melhor e o trabalho melhor com essas peças, eles podem te levar ao título. Aliás, eu ainda não acredito Eu concordo, que mas o do time do imponderável- Brasil, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Cruzeiro, vai ganhar tudo, porque o calendário impede isso. Então, O calendário foi feito o pra- Flamengo não ganhando tudo, o Palmeiras pode ganhar coisas também. Então, acho que não tem só a A gente ver tem com... o Corinthians campeão da Copa do Brasil. 5 de origem para o Palmeiras brigar. Pode ser eliminado pro Corinthians Se de tiver novo. um 5 Falta de um origem no zagueiro. mercado, pode ser. Mas- O zagueiro tem lá, Lili, só para te passar. Sim. Tem zagueiro lá, pode ter mais. O reserva Falta pro um Vitor e pro zagueiro. Flaco, acho que para Falta um rodagem de reserva. temporada, beleza. Só que eu não posso olhar e falar, não, a coisa só vai se tiver um arrasada, 5, né? se Não for é. no nível do Não, Flamengo, mas se longe tiver disso, dois ninguém times. falou isso aqui, né? Vamos deixar as coisas bem claras. Eu não falei em momento algum que se não chegar, o Palmeiras acabou, que meu Deus do céu, tem razão. não, Mas que é inaceitável parar no Mas mar. é que Não, mas é onde inaceitável o Palmeiras parar no tem Marlon, é Flamengo inaceitável puxa parar no regra, não é Marlon, regra porque geral. no fim das contas, pra mim é isso. É Você tem que se inaceitável parar no pautar. Marlon porque tem dinheiro para gastar. E você é o melhor time de São Paulo. Você tem que se pautar com o melhor time do Brasil. Sei. Você não pode se pautar com os times mais abaixo. Mas você não de pode mirar o em Flamengo e relação- tomar uma rasteira do Corinthians Ei, 2 vezes só que não ele tomou pode no pegar Palmeiras. isso. Não, Exatamente, Brasil. exato. O que Pegar machucou no mata-mata, muito o hein? palmeirense no ano passado, não ganhou o título. É ser o mas você melhor fala, time e mas perder só a para campanha- times piores. Mas isso aí diz sobre o trabalho dentro de campo. Eu acho que assim, quando você tem um time na organização que o Palmeiras tem, você precisa minimizar riscos. Minimizar riscos significa ter elenco suficiente para, se você perder um Piquerez para a seleção uruguaia, Tá. você tem um reserva à altura que não seria o Vanderlan, por exemplo, que agora está no Red Bull Bragantino. Se você perde um Vitor Roque, um Flávio Alves para a seleção brasileira, que você não jogue com o Luigi, por exemplo. Eu acho que minimizar riscos é a tarefa da diretoria. A partir do momento que a diretoria cumpre o seu papel, eu acho que aí parte do Abel Ferreira Celso, fazer mas a mágica que ele quando faz. você fala assim, os problemas dentro de campo na temporada passada fizeram o Palmeiras perder para times piores. Né? Concordo. Esse problema
Foi o trabalho do Abel ou foi o elenco? Exato, é aí que eu queria chegar. Eu acho que em diferentes momentos. Por exemplo, diferentes momentos você tem problema do Abel, diferentes momentos você tem, por exemplo, o Palmeiras jogando um jogo importantíssimo com o Mikael na zaga. Que é um zagueiro que, durante a temporada, mostrou que ele não tem a menor possibilidade de vestir a camisa do Palmeiras. E não à toa ele está saindo agora e vai jogar na MLS. Eu acho que, em diversos momentos, você teve um time incapaz de competir porque faltaram peças, porque as outras peças estavam em seleção, estavam suspensas. E quando teve todas as peças? E eu acho que quando teve todas as peças... O pior jogo do Abel foi contra ele deu fora. Conseguiu a virada histórica aqui e tal, mas ali... Sim, parece que as forças acabaram ali, Só que aquele momento, para ele, foi o melhor momento do Palmeiras. Eu acho que o grande problema do Palmeiras na temporada não foi falta de peça, longe disso. Eu acho que o grande problema do Palmeiras na temporada foi não ter conseguido manter o auge. O Palmeiras, para mim, jogou o melhor futebol com o Abel da era Abel em 2025, mas ele manteve esse auge por 2 meses. Então o problema Palmeiras não tem mais a ver com desempenho do que com peças. Não, eu falei isso. Não, Exato. só pra... Então acho que não foi uma boa temporada do Veiga. Mas é o que eu falo sobre minimizar risco. A partir do momento que você oferece mais peças para o melhor treinador que você tem na história do Palmeiras... No mundo ideal tem que contratar para ontem um zagueiro, uma opção para Vitor e Flaco e um 5 de origem que chegue e resolva. Esse é o mundo ideal. E tem que botar não sei a se camisa. vai ter esse mundo ideal. Não, mas tudo bem, mas a gente está aqui, e é por isso que a janela de transferências ela é maravilhosa. Porque o Palmeiras, ele ventilou o Casemiro, o Palmeiras ventilou o Fabinho. Eu acho um saco. Matheus Pereira, você botou o Cruzeiro quase no patamar. Imagina que o Palmeiras contrata o Matheus Pereira do Cruzeiro. Exato, mas eu acho que é isso. E a partir do momento que a resposta, quando eu falo sobre o Palmeiras mirar o Flamengo, o Palmeiras tem que... Olha para os outros times. A diferença é tão gritante assim? Que se dane para os outros times. A diferença é tão gritante do Palmeiras assim? para os outros times? Palmeiras, Flamengo. Eu acho que a diferença é porque o Flamengo está montando 2 times. Sim. E eu acho que esse é o ponto. E acho que o Palmeiras não tem, por exemplo. E de repente, individualmente, pode ser uma temporada melhor para Veiga, para Murilo. O Palmeiras tinha um diferencial. O Palmeiras tinha trabalho. O Flamengo, durante muito tempo... Não teve comando e nem trabalho. Ele teve muita opção, muito elenco, muito investimento, muita peça, muita reposição e faltava trabalho. Batia a cabeça. Era Paulo Souza, era Vitor Pereira, era Tite que não funcionava. O Ceni ainda foi vencedor. Foi bem. Era Tite que não funcionava, e bate de lá, e bate de cá. O Dorival que foi vencedor. O Dorival chega no meio de temporada para salvar um ano. Aí ele consegue emplacar ali 3 meses de muito bom futebol e salva aquele ano, mas já não fica pro ano seguinte. Perfeito. Aí ele tem o Felipe Luiz. Aí ele agora tem vamos brincar aqui, um Abel para chamar de seu. Ele tem trabalho, ele tem, sabe... lastro, ele tem permanência, ele tem continuidade, ele tem uma água um pouco mais tranquila, que ele não está a todo momento batendo cabeça, novo treinador, e muda a filosofia, e começa do zero. Então ele agora tem peça e tem trabalho. Essa talvez seja a má notícia para o Palmeiras, porque o Palmeiras, antes se não tinha as mesmas peças, ele tinha um trabalho muito à frente. A coisa agora talvez tenha ficado um pouco mais igual ali no que diz respeito ao trabalho. Então o Palmeiras precisa evoluir esse trabalho. Nas peças, assim, eu acho que não vai ter quem venha a concorrer com o Flamengo em cenário de futebol brasileiro, em termos de montagem de elenco. O Pedrinho pode se esforçar porque ele tem uma característica que talvez outras SAFs não venham a ter. Ele tem o dinheiro, ele tem a chave do cofre, ele tem, sabe, o poder de ser o dono e ele tem muita paixão. E ele vive aquilo ali. O Cruzeiro é a vida dele e sempre foi. Então ele vai bancar para não sair com a Jorge, ele vai gastar o que tiver que gastar para ter o Gerson, ele vai fazer falta para ele. Se tiver que faltar alguém, se ele tivesse faltando 5, ele ia virar o mundo para trazer os 5. A Leila talvez tenha um pouco mais de parcimônia e entendimento de mercado que não dê para colocar a mão onde não dá. E então acho que os times estão começando a se aproximar de um Palmeiras que em algum momento já esteve acima dos outros. Então ele agora precisa dar um salto, talvez não necessariamente o Cruzeiro quer essa terceira mas via, retomar esse aumento de qualidade de trabalho. O Cruzeiro trocou de treinador. Sim. Então, os 2 times que eu falo muito aqui, muita gente fala da espanholização do futebol brasileiro, o Felipe Luiz continua, renovou com o Flamengo vai ficar mais forte ainda em 2025. Palmeiras manteve o Abel, se fosse talvez outro clube com outro treinador, ele tinha sido mandado embora, no Palmeiras não. Então o Palmeiras continua firme e forte como estava no passado, o Flamengo até mais forte e a concorrência está ficando cada vez mais para trás. O Cruzeiro com o Tite, eu não sei se vai dar certo. O Leonardo Jardim tinha um outro tipo de jogo, um outro conceito de jogo. Tite, o time jogava bonito pra frente. Você está dizendo isso, Bruno? Então, o Tite, pra mim, ele vai ter que provar. O Tite, depois desse afastamento que ele teve. O que o Tite fez depois da Copa? Então, eu acho que é natural falar isso. O Tite, depois da Copa, ele, a todo momento, a gente ainda está falando em, se é que existe, involução. Não aconteceu no Flamengo, estamos esperando. O cenário de técnico de clube brasileiro mudou. E aí, quando é que ele vai ser aquele Tite? Ele acompanhou isso. E acho que o Pedro tocou um ponto muito importante. Agora o Flamengo tem um treinador que vai competir com o Abel.
Claro que se a gente falar da carreira, o Abel é maior que o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz é um psicopata da bola. Ai, ai, ai. Vamos falar já já. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a apresentação do Marlon Freitas. O jogador falou, né, sobre a gratidão de estar vestindo a camisa do Alviverde e tem tudo para brilhar nesse ano. Trazer aqui uma matéria falando sobre ele, né? Tá aí, Marlon Freitas é apresentado no Palmeiras e se coloca à disposição para jogar tanto de primeiro volante. O intuito é ajudar, porque ele foi perguntado, né? Ele foi perguntado se ele pode jogar de primeiro volante, porque o segundo volante é a posição do Andrés Pereira, né? E ele falou que sim, consegue jogar tranquilamente. Então vai ficar bonito aí esse meio-campo com Marlon Freitas e Andrés Pereira no Alviverde. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.